Bom, nesse texto de Romanos a gente entende o seguinte: não que a lei seja ruim, mas tudo que é estabelecido durante algum tempo é necessário uma reforma. Houve então a reforma na lei. Um dos primeiros regulamentos seria como que uma base para o aperfeiçoamento do povo, como o próprio Shaul diz em Romanos 11, sobre um aperfeiçoamento. Então, a lei não podia aperfeiçoar o povo. A lei era a base, a lei era a introdução de Yahushua no mundo, que ele completaria a obra estaria completa na vinda de Yahushua, porque a própria lei fala de Yahushua. Sobre os regulamentos. Os regulamentos, eles se dão de maneira a modificar o comportamento do povo da época, traçando uma linha de conduta e de ética. Isso adequava o homem a andar conforme algo queria. Isso nós temos que entender. Não somos nós que estabelecemos. Quem estabelece todas as coisas é Yahweh. A nós somente resta a obediência. E ele estabeleceu as leis. Ele deu as leis ao povo. Ele tirou o povo do Egito. E esquadrinhou o povo a fazer a sua vontade. Deu as leis. E eles foram negligentes às leis. Por isso vagaram 40 anos no deserto. Mas ele quis extrair do povo algo de bom, a fim de que fossem aperfeiçoados em Yahushua. Por isso que é necessário. Mas tem um detalhe dentro da lei. Os 10 mandamentos. Foi o que aquele jovem perguntou: mestre, o que hei de fazer para herdar o reino eterno? E foi dito a ele: guarde os mandamentos. Quando ele recitou os mandamentos, ele perguntou: é estes? Eu disse sim. Mas ele disse: desse eu faço desde criança. Então, o próprio Yahushua traz então os mitzvot, os mandamentos, como uma condição do homem ser salvo, como uma condição como um meio de alinhamento à sua conduta. O próprio Yahushua disse. Né? Então, temos que entender isso também, porque Yahushua ainda não tinha sido morto. O seu dano ainda não tinha descido no madeiro. Sobre o seu dano no madeiro, lembramos também do primeiro pacto, onde foi dada essas ordenanças. Onde Yahushua pegou o animal, sacrificou o cordeiro, tirou o dano do cordeiro e banhou o povo. Ele pegou a lã da ovelha, molhou no sangue e acenou sobre o povo, como um pacto de sangue com o povo. Depois, o próprio Yahushua, na reestruturação dessas leis, o próprio Yahushua derramando o seu sangue, mostrando que um novo pacto, uma nova aliança. Bom, vamos entender um pouco agora sobre, na sequência do mesmo capítulo, vamos entender um pouco melhor. Pois bem, mas será que essa lei, que afinal foi dada por Yahuwah, é má? Com certeza que não. Mas foi pela lei que eu conheci o pecado. Eu nunca teria sabido o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que ele conheceu o que estava errado quando alguém indicou para ele que ele estava errado. Então, viu qual é a necessidade da lei? Porque até então, tudo que o homem fazia, ele achava que era correto. Porque a sua consciência não o acusava. Apesar de algo ruim, escrever no entendimento do homem a sua vontade. Mas o homem não tinha uma regra que mostrava que o homem estava errado. Então ele tinha várias mulheres, ele tomava certas atitudes que para ele estava normal. Mas quando a lei chegou, aí ele falou: não, peraí, isso aqui então está errado. Então ele aprendeu não matar, não roubar, como está escrito aqui, não cobiçarás. Então ele aprendeu o que é cobiça. Mas o pecado usou esta lei para que me desse conta de que existem em mim toda espécie de desejos ilícitos. Se não houvesse lei,
o pecado não existiria. Exatamente. Não havendo lei, também o pecado não existiria. E ela delata, né? Ela é delatora dos nossos desejos ilícitos. Ou seja, o homem peca onde? Carnal. Mas como a própria Ruxa disse, pecado na carne, há perdão. Pecado contra o Lula, não há perdão. Então, recorrer enquanto é tempo e se arrepender. Aí já entra na fase de Augusto. Continuamos. Por essa razão, se eu vivo sem lei, não há conflito na minha consciência. Mas desde o momento em que aprendi a verdade, tomo consciência de que quebrei a lei e que sou um pecador, condenado a morrer. Portanto, a lei, ainda que sendo feita para me mostrar o caminho da vida, resultou em meio de me aplicar a pena de morte. O pecado enganou, através das boas leis de algum, fez com que eu fosse o culpado de morte. Contudo, a lei em si mesma continua justa, perfeita e boa. Bom, então o que acontece? Então, a lei, ela denuncia, sim, os nossos erros. E no erro seremos o quê? Condenados à morte. Essa é a necessidade que a Ruxa veio para intervir, evitar que o homem morresse espiritualmente. Mas, como pode a lei ser boa e causar a minha morte? É porque não é propriamente ela, mas sim o pecado, maligno como é, que por meio de algo que é bom, serviu para me condenar. Através das leis justas, o pecado revela-se extremamente perverso. É sempre as oportunidades que a Satã busca. Ele trabalha nas linhas, entre linhas. Quando ele foi tentar Yahushua, ele não usou agressividade, ele não usou violência, ele não usou... Não, ele foi sutil. Ele foi sutil, foi leve, querendo fazer com que uma coisa boa, trazendo algo com aparência de bom. Quando ele diz, transforma essas pedras em pães. O lerre, pão, é uma coisa boa. E ele, Augusto, estava com fome. Mas se ele fizesse isso, ele estaria obedecendo a Satã. Porque a Satã não sugeriu. Se você quiser, você transforma? Não. A Satã disse a Augusto, transforma essas pedras em lerre. E se Augusto fizesse assim, estaria obedecendo. Mas Augusto também, pela palavra, escapou dizendo que nem só de lerre viverá o homem. Bom, a lei, pois é rural, mas o mal está em mim, e eu sou vendido para a escravidão pelo pecado, que é meu chefe. Então aqui, nessa frase, nós entendemos claramente que o autor ele coloca o pecado como o sujeito dentro da frase. Então o pecado é um ser. O pecado é um ser. E até como ele colocou aqui, ó, no adjetivo, o pecado ele manda, ele tem domínio. Né, que é o pecado que é meu chefe. Ou seja, que delibera ordens. Não me compreendo, porque na realidade o que faço, sei que não é bom. E aquilo que conheço ser reto, não consigo fazer. E venho fazer aquilo que no íntimo repudio. E se a minha consciência reconhece como errado isso que faço, ela própria me é testemunha de que são boas as leis de algo ruim e que eu desobedeço. Então, o que acontece? Em relação à força da natureza carnal. Então, na força da natureza carnal, o homem fica sendo devedor. Porque o pecado tem muita força sobre a carne. Então, as pessoas dizem, eu não consigo parar disso, eu não consigo evitar aquilo. Isso é fraqueza carnal. Então, Yahushua, quando passou 40 lá no deserto, foi justamente para desapropriar da carne. Foi justamente para mortificar na carne.
para que a carne não tivesse mais autoridade sobre ele. E em relação à fala de Shaul, o que eu quero fazer não faço, ou seja, ele está mostrando a força que o pecado tem controlando o homem. Quando eu quero fazer o bem, isso não faço, mas o mal que não quero, isso insisto em fazer. Portanto, se estou afinal a fazer o que não quero, é simples, de ver onde está a causa, o pecado que me controla. Então, ser controlado pelo pecado é andar em pecado. É essa que é a força que o Lula veio quebrar. É, portanto, como que uma força natural em mim. E quando quero fazer o que é justo, faço inevitavelmente o que é errado. A minha consciência faz-me querer de todo o meu coração praticar a vontade de alguém. Mas existe outra coisa no fundo de mim mesmo, que está em guerra com o meu querer e com o meu querer, e que me torna escravo do pecado, que ainda está em mim. Então, o que ele quer dizer com isso? Que mesmo que o Augusto veio derramar o seu dano para a remissão do pecado. Adaial. Significa que nunca mais a gente vai pecar? É isso que ele está colocando. Quando ele fala que ele sabe o que é correto fazer e o que tem que fazer. Então por que ele comete esses deslizes? Ele coloca tudo que foi vendido ao pecado. Sim, tudo nessa vida tem um preço. Ele está dizendo que foi vendido, então tem um valor. Portanto, o Augusto também nos resgatou com outro valor. Ele nos comprou. Terminal. Então, hoje, qual que é a força que o Lula, que habita em nós, tem? De nos orientar a não pecar. E ele mesmo traz à nossa consciência que nós estamos errados. Então, antes de cometer o erro, o Lula já nos avisa, através da nossa consciência, isso é errado. E quando ele fala isso, tem a lei, tem os 10 mandamentos, para ser testemunha. Porque está escrito na lei, não matarás, não furtarás. Correto? Então tem a lei que ampara. E depois da consciência e depois da lei, aí, se cometermos um erro, ainda temos o Ruach que nos ajuda a fazer o quê? A arrepender. Porque quando nós entendemos, cremos que erramos, não nos resta mais relutar e nem enganar nós mesmos. Então a pessoa tem que entender que errou, confessar algo ruim no seu pecado, de todo o coração. Entra no livro de Elhanan, segundo Elhanan. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Então, ele coloca se pecarmos, ou seja, não é normal. Ele colocou um condicional, se pecar, que não é normal andar em pecado. Quem está em Augusto é a nova criatura. Então o pecado já não reina mais. Acontece, mas é explorado. O pecado não deve mais reinar em nosso corpo. Nós que temos em Augusto. Tá bom? Deixa eu ler a todos.